Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12. Oh, Jesus, está vendo o silêncio que traz? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém, respondendo, disse ao que falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os discípulos, eis que minha mãe e meus irmãos, eis aqui eles, porque qualquer que fizer a vontade do Senhor, que está no céu, este é minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Tome o seu assento em nome de Jesus. Feliz por ver o Daniel aqui. O Daniel nós estivemos ali no Uber, eu peguei você, eu nem lembro onde aonde? Isso, perfeito. Para o Comendador Soares, não foi? Comendador Soares, e o Daniel ficou de vir semana passada. Eu falei: o Daniel não vai vir não. Acabou que ele apareceu, eu falei: meu Deus, me ligou hoje de manhã, à tardezinha já. Falou: pastor, estou indo aí. Eu falei: que benção, irmãos. Isso é fruto do Uber, pastora Rita. Vai pregando, vai dirigindo, vai pregando, vai dirigindo, vai pregando. A Fátima hoje não está aí, irmãos, e ela nos convidou para poder ministrar a palavra de Deus hoje. Eu não sou pregador, aqui tem muita gente brabo para poder pregar, e eu sou apenas um servo, né? Não sou um pregador nato igual essa galera que tem aqui. Mas, desde que a Fátima me chamou, eu comecei a estudar um texto acerca do profeta Oséias, para falar sobre família. Uma família que foi destruída, e ele lutou até o final para que as coisas viessem a andar bem. E eu estudando o texto, na verdade, a mensagem ela não se desenrolou do jeito que eu imaginava. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração ontem à noite. Era aproximadamente 10 horas da noite, eu estava deitado na minha cama com a minha esposa, essa mulher linda e maravilhosa, a mulher mais bonita do Brasil, Jesus, do mundo, tá? E essa palavra entrou no meu coração com uma palavra que eu estava ouvindo uma certa pessoa falando no Instagram, e ele falou uma palavra, e essa palavra encheu meu coração ontem à noite. E hoje eu fui ministrado por Deus para poder falar sobre isso no culto da família. Porque a família, ela é, na verdade, um projeto de Deus. A família é um projeto foi Deus que instituiu a família. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, ele no jardim do Éden, depois de toda a criação, ele vai criar o homem e vai dar o governo ao homem. O governo de colocar nome aos animais, de estar na terra, de viver o melhor de Deus. Só que Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Então Deus vai colocar um sono profundo sobre Adão, e da costela de Adão ele vai retirar e fazer a mulher. E eles estão vivendo no jardim do Éden. A primeira família instituída por Deus no mundo, Adão e Eva. Eles estão vivendo uma vida de plenitude com Deus. Porque diz a Bíblia Sagrada que na viração do dia, o próprio Deus descia para visitar essa família. Você imagina que coisa extraordinária, Daniel. Deus, o Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra, ele vai descer até o jardim para poder visitar e conversar com um homem chamado por nome de Adão. É lógico que
Adão ele vivia a sua melhor faculdade mental, espiritual, porque Adão ele ainda não havia pecado, ainda não havia errado contra Deus. E quando ele desce no jardim, Adão ele está vivendo a melhor fase da sua vida. Eu não sei quantos anos Adão viveu sem pecar, mas a Bíblia Sagrada nos diz que ele vivia a sua plenitude. E eu paro para poder pensar, pastor Daniel, e sempre observo que Daniel ele tinha, Adão ele tinha sempre essa questão de viver a sua inteligência total, beirando aos 100% de sabedoria e conhecimento. Não das coisas ruins, mas das coisas que Deus havia apresentado a Adão. E Adão está vivendo a sua plenitude. Albert Einstein ele diz que, na sua época, que o homem na sua consciência mental, ele usa apenas 8% da sua sabedoria. Tem um filme que... Como é que é o nome daquele filme, daquela mulher que fica inteligente pra caramba? Lucy, meu Deus, vocês estão ligados nessa parada aí, mano. Que ela aperfeiçoa a cada dia e vai chegando à sua sabedoria total. Eu imagino que Adão, ele também viveu esse período de vida, aonde ele teve 100% da sua conhecimento, sabedoria, de estar ali, não conhecimento do mal, mas conhecimento de Deus, conhecimento daquilo que Deus criou. Porque ele é a própria criação do Deus eterno. Mas diz a Bíblia Sagrada que, nesta época, a serpente, ela já habitava na terra. Porque se no capítulo 1, Deus criou os céus e a terra, e no versículo 1, o 2 ele diz, e a terra era sem forma e vazia, não é que Deus havia criado a terra sem forma, é porque alguma coisa tirou ela da normalidade dela. Então entende-se hoje os teólogos que Satanás ele cai como um raio e modifica a estrutura daquilo que Deus havia criado. Por isso a terra ela fica sem forma e vazia. O diabo ele está morando na terra. O diabo ele está ali arquitetando o seu projeto para destruir o projeto que Deus criou, que é a família. Observe que se o diabo está na terra tentando destruir o projeto de Deus, ele vai atacar aquilo que Deus criou. E a Bíblia diz que ele vai e entra em uma serpente, e Adão e Eva já havia tido a instrução de Deus para poder dizer, olha, não coma desta árvore que está no meio do jardim. De todas as árvores que eu plantei, de todas as árvores que estão aqui, você só não vai comer dessa que está aqui. E a ordem de Deus era, se você comer, vai morrer. Se você comer, o homem não podia tocar, o homem não podia comer do fruto, o homem não podia pensar em querer daquele fruto daquela árvore, porque senão ele iria morrer. Só que a Bíblia Sagrada nos diz que o diabo já está armando uma estratégia para destruir a família, irmãos. E eu quero aqui abrir um parênteses nessa noite. Muito cuidado com o laço do diabo na sua vida, na sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos. Porque a serpente ela não vem gritando, ah! Ela não vem ali mostrando quem ela é. Ela vem com uma voz sutil para poder tentar desvirtuar os teus pensamentos e você sair da presença de Deus. A serpente, o diabo, dentro do jardim do Éden, vai dizer assim: Deus disse para você não comer dessa árvore? E Eva fala, sim, Deus falou para mim não comer dessa árvore, porque se eu comer, eu vou morrer. E olha só o que a serpente disse: não é bem assim. Não é bem desse jeito que ele falou, não. Porque se você comer dessa árvore que está no meio do jardim, você vai ter conhecimento do bem e do mal. Observe a estratégia do diabo. Ele
vai seduzir Eva, vai mostrar uma meia-verdade para poder tentar tirar aquilo que Deus colocou dentro de Eva e de Adão. Muito cuidado com os seus relacionamentos, porque se tivesse um tema que eu iria pregar e colocar um tema na mensagem de hoje, certamente seria: cuidado com os acessos que vocês dão. Cuidado com as vozes que vocês ouvem. Cuidado com as astutas ciladas do diabo. Porque se Deus colocou um projeto na sua mão, viva o melhor projeto de Deus para a glória do Senhor. Não foi bem assim que Deus disse: se você comer, você vai ter conhecimento, você vai ser como Deus. Eva falou: é mesmo? É. Então ela foi lá, comeu do fruto. Quando ela viu que não morreu, ela falou: ih, rapaz, acho que esse negócio aqui, a serpente estava certa. Eu acredito, irmãos, de todo o meu coração, que não foi o primeiro dia que a serpente tentou seduzir Eva. Porque o pecado, ele não é imediato. O pecado, para você ser seduzido, tem que ser um negócio hoje. Amanhã vem de novo, amanhã vem de novo, até você achar normal. Não foi assim com a vida de Sansão? Vigia, cuidado com os acessos que você abre, porque tem acessos que vão abrir portas, mas tem acessos que vão fechar portas. Cuidado para a porta do seu casamento não se fechar por causa da comodidade de todos os dias. Cuidado com os acessos que você dá, para que o diabo ele não venha com a sua voz macia nos ouvidos e você começa a entender que aquilo ali pode ser a voz de Deus ou uma verdade que o diabo está querendo colocar na sua mente. Preste muito bem atenção no que eu vou lhe dizer nesta noite. Muito atenção. Não é que quando nós oramos, o Senhor não está falando comigo. Eu já escuto muito essa história aí, irmão, presbítero Ricardo, de tipo: Deus se calou. Calou é conversa fiada, é porque você não está sensível a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Deus nunca se cala, Ele está sempre trabalhando e fazendo. O problema todo é que nós não estamos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. E estamos dando brecha ao diabo. Os acessos que nós damos dá credibilidade para que ele possa entrar como uma astuta serpente para poder tentar enganar, para maquiar, para poder transformar, para destruir relacionamento, para acabar com o casamento, para destruir uma casa estruturada. O problema todo é que sempre, eu estou orando a Deus e Deus não falou nada. Deus está falando. É só você ter ouvidos e ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não sei quem foi que pregou aqui, eu acho que foi o pastor Reginaldo, outro dia ele falando sobre ouvir as vozes. Muito cuidado com as vozes que você está ouvindo. Deus te deu o governo para que você possa governar, aleluia. Deus te colocou dentro de um lugar ou com um propósito, com um projeto, para você governar esse projeto, meu irmão. O problema todo são os acessos que a gente abre. E o diabo, ele sempre gosta de ver uma brecha. O diabo gosta de ver uma. E a hora que ele vê brecha, ele entra com força, irmãos. Está pensando que ele vai ficar com pena de você? Não, porque o pastor Ricardo. Não posso aqui, não pode o quê, irmão? Vai ser o primeiro. Para poder envergonhar. Para poder trazer um descrédito. Para dizer que nós não vamos conseguir. O diabo, ele vem para poder destruir. E quando ela consegue, a serpente consegue aquilo que ela tentou por várias vezes, certamente, ele vai, quando Deus vai descer no jardim para conversar com Adão, porque isso daí era a rotina normal. Quando ele desce no jardim, ele vê que Adão não está no mesmo lugar.
E o pecado, irmãos, nos distancia de Deus, faz a gente não ouvir a voz do Espírito Santo. E Deus está falando. Não é que Deus está parado, Ele está falando, só que nós não estamos ouvindo. Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo. Deus está falando, mas nós não estamos dando crédito. Deus está falando! O problema todo é que a gente não está sensível à voz do Espírito Santo. E as brechas vão acontecendo, e as coisas vão desandando, porque Deus está falando. O problema todo é que nós não estamos dando ouvidos àquilo que Deus está falando. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Deus nunca vai parar de falar. E dê graças a Deus que Ele ainda está falando, porque Ele te ama. Porque o dia que Ele quiser se calar, aí você vai falar: ah, não, normal. Vai ver as coisas normais na sua vida. A Bíblia diz que Deus, quando desce no jardim, vai procurar Adão. Adão, onde estás? Adão escondido, irmãos. Até parece, né, que quando a gente peca, irmãos, a gente consegue se esconder de Deus. Eu costumo sempre dizer, irmãos, Rafaela, quando você pecar, não olha para quem está do teu lado para ver se alguém está vendo. Não olha para trás não, e nem para frente para ver se tem alguém escondido vendo você pecar. Faz assim, ó. Olha para cima, porque a Bíblia diz que o olho dele é como chama de fogo, contemplando a nossa vida. Não tem para onde correr, irmãos. Eu sei, irmãos, que você gostaria de ouvir uma palavra boa, mas eu estou falando de família estruturada. Família estruturada, em primeiro lugar, ele começa na presença de Deus. Se Deus não estiver presente, irmãos, o barco vai balançar, vai afundar, vai quebrar e você vai morrer. Mas se Deus estiver no centro da tua família, irmão, se prepara para você viver o melhor de Deus. Aleluia, dentro do teu casamento, dentro do teu relacionamento. Adão, onde estás, Senhor? A mulher que tu me deste me fez eu pecar. Sabe por quê? Porque o homem, Renata, o ser humano que eu digo, ele tem uma grande dificuldade de assumir responsabilidades. O homem, ele tem dificuldade de assumir responsabilidade. O problema todo é que existem pessoas que não assumem a responsabilidade e sempre querem botar a culpa nos outros, quando na verdade ele tem que olhar para dentro dele. Tem que olhar para dentro dele. Ver o que ele fez realmente, aonde ele errou. O livro de Apocalipse está dizendo: olha, lembra onde caíste, volta, arrepende-te, faz de novo, começa outra vez. Família está desestruturada, vai lá agora, de novo, mais uma vez, mas vamos embora, não para, não desista. Tem teus filhos que estão olhando para você, tem gente que você é referência, e você não quer tomar a atitude de querer melhorar a tua vida. Eu preciso melhorar. Diga para você mesmo, bata no peito e diga assim: eu preciso melhorar a minha vida. Eu também preciso melhorar a minha vida. E aqui, irmão, melhor do que ninguém, minha esposa conhece, que eu preciso melhorar a minha vida. Olha lá o Ricardo, não atribula meu juízo não. Nós precisamos melhorar, irmãos. Eu sou motorista de Uber, irmão, e eu sou um deles. Não sei nem se eu convidei a irmã lá, eu não lembro muito bem. A idade, tá, irmão, chegou, depois passa dos 20, já se perguntar. Então, eu vejo, irmãos, famílias desestruturadas. Você escuta as conversas, você não participa do assunto, só quando você é chamado para poder falar alguma coisa. Mas eu estou dentro do carro, eu vejo lá, entra 2, 3 dentro do carro. Ah, porque fulano, que ciclano, eu vou me mudar, Aí vai descobrir quantas pessoas tem na casa, 2, 3, eles estão brigando entre si, não conseguem se resolver. É a voz da serpente, irmão, que vem assim, ó. Aí a pessoa vai lá e dá acesso para o diabo entrar. Gostei desse negócio. Aí o diabo vai lá e faz uma ruaça na vida da pessoa. 2 pessoas dentro de casa. Sabe quantas pessoas tem lá em casa, irmão? 8 morando dentro de uma casa só. Eu vou falar de coração para você, irmãos. Minha casa
é muito bem estruturada para a glória do nome do Senhor. Poucas brigas. Quem briga lá, o tribulado da casa sou eu, irmão. Que eu toco o teu. Hoje me perdoa, tá, minha filha? Me perdoa, tá, meus filhos, meu genro, meu lindo, maravilhoso. É muito não, mas dá para quebrar o galho. Então, irmãos, lá em casa moram 8 pessoas, mais 2 cachorros. E quando a outra casar, já falou: pai, arruma um quartinho para mim que eu vou ficar aí. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder, Jesus. Sei mais o que eu faço da minha vida. 9 pessoas, 2 cachorros. Ainda bem que deram a tartaruga lá, que a tartaruga já estava atrapalhando. Era muita gente dentro de casa e liberei logo a tartaruga que estava lá, que não tinha como. Você imagina uma casa com 8 pessoas, irmãos. Mas graças a Deus, o Espírito Santo de Deus habita dentro da minha casa, irmãos. É uma família estruturada, uma família que tem lutas, problemas como qualquer outra. Tem dificuldade, às vezes a gente precisa fazer reuniões para poder acertar. E a gente precisa melhorar o ambiente, precisa melhorar a vida. Eu parei essa semana lá em casa, Lilian, a missionária Lilian. E nós fizemos uma reunião, fomos todo mundo por causa da minha sogra. Oh, meu Deus do céu. Foi todo mundo com a minha sogra, ó. As coisas precisam melhorar. A gente tem que tomar postura de quem serve a Deus e de quem quer viver o melhor de Deus nessa casa. Eu falei: ó, cada um tem uma função lá em casa, pastor Daniel. Cada um tem uma função. Lá não fica nada sujo, nada estragado, nada. A gente vai tentar resolver da melhor maneira possível. Aí sabe o que eu fiz? Falei: a partir de hoje tem algumas coisinhas que a gente pode melhorar. Coisinha pouca, irmãos. Porque os detalhes de você viver uma vida e um sobrenatural de Deus está nos mínimos detalhes exatamente. Não está nas coisas grandes não, tá? Nas coisas pequenas, né? A gente melhorou a situação e essa semana foi um ambiente extraordinário lá em casa. Mudou a história, já estou vendo uma revolução extraordinária por coisas pequenas que a gente precisava alinhar dentro de casa. Essas reuniões em família são importantes para que os focos sejam determinados de uma maneira que você, a sua família venha a ser uma família estruturada e que viva em paz dentro de uma casa. A Bíblia Sagrada diz que quando Eva, ela descobre, juntamente com Adão, que a sua casa está uma bagunça por causa do pecado, e que Deus vai determinar numa reunião de família o que iria acontecer. Ele vai dizer: olha, a serpente, tu rastejarás e andará com o seu ventre sobre o pó o resto da sua vida. Adão, do suor do seu trabalho comerás. E a mulher sentirá dores quando tiver parto, multiplicarei a dor da tua conceição. E Deus expulsa eles do jardim. Uma família desestruturada, em pecado, longe de Deus e fora do Éden. Por causa de acessos. Eles tinham acesso do céu todos os dias. Deus descia para falar com Adão. Mas o acesso agora, Adão tirou de Deus e deu o diabo para infernizar a vida de Adão. E acabou sobrando para nós, irmãos. Muito cuidado com os acessos. Muito cuidado com as vozes. Você tem que ter a tua energia dentro de casa alta. O negócio tem que gritar dentro de você: vou melhorar, vou mandar para frente, vamos embora, família. Vibra, meu irmão. Vibra. Quando as coisas acontecerem, glória a Deus. Vibra. Fica andando murcho porque as coisas não estão acontecendo. Meu irmão, em nome de Jesus. Meu carro essa semana quebrou umas 3 vezes, irmão. Gastei 1.200 uma semana, 1.400 na outra, e já tem um negócio para consertar que só a peça lá é 1.800. E eu estou preocupado com isso. Eu quero saber o seguinte, irmão: como é que eu vou resolver o problema? Como é que eu vou resolver o problema dentro da minha casa? Como é que eu consigo voltar para o jardim? Porque as pessoas hoje, Filipe, eles estão preocupados, sabe o quê? Deus me tirou do jardim. Pergunta: Senhor, como é que eu consigo voltar para o jardim? Jesus, como é que eu preciso fazer esse caminho de retorno? Porque o jardim é o nosso lugar. Deus, ele construiu, aleluia, o jardim para que ele viesse a descer e a presença dele fosse com Adão. Adão perdeu a presença, mas agora ele precisa voltar para o mesmo lugar da onde ele saiu. Família estruturada não olha para o problema, olha para a solução.
Eu vou repetir, porque isso é pedagógico. Família estruturada não olha para o problema, procura e olha para a solução do problema. Solução, qual é a solução? Uma vez entrevistaram o Mike Tyson, lutador de boxe. É da época de vocês, da minha não, que eu só leio sobre ele. Eu não sou velho desse jeito. Entrevistaram ele e falaram assim: Mike Tyson, como é que o senhor faz para poder manter um nível tão alto? E quem viu as lutas do Mike Tyson aqui, Caio, sabe muito bem que o cara era brabo demais. Chegou a pegar essa época, Daniel? Não, né? Tá no meio da igreja, pode pegar não. Mike Tyson, ele lutava boxe, ganhava de todo mundo. O cara era brabo demais, o maior lutador de boxe de todos os tempos. Em entrevista para ele, perguntaram o seguinte: Mike Tyson, como é que você faz para poder manter um nível altíssimo? Ele falou: eu acordo todos os dias 4 horas da manhã para treinar. Que horas ele acorda? 4 horas da manhã. Mas os seus adversários, se eles descobrir que você acorda 4 horas da manhã para poder treinar, o que o senhor faz? Ele fala: eu acordo às 3. E se eles acordarem às 3, eu não durmo treinando, porque o nível, ele precisa ser altíssimo. Não é você chegar e conquistar o título, é você manter o nível alto. Família tem que ser desse jeito, estruturada como resolver o problema. Por quê? Porque eu preciso, mesmo depois que a família está desestruturada, eu preciso aumentar o nível para voltar no jardim e manter um nível alto. E é por isso que tem pessoas que são desestruturadas. Pessoas que não conseguem lidar com os problemas emocionais, espirituais, dentro da sua casa. Estão vivendo uma vida onde a família está do jeito que está. Eu vejo, irmãos, pessoas que tinham uma família muito bem estruturada, daqui a pouco fulano errou, Beltrano pecou, a fulano errou, ciclano pecou. Por quê? Porque não tiveram conversas. E não conversar, não dialogar, irmãos, isso traz desanda, irmão, dentro de casa. Tudo tem que ser na base da conversa. Se você não conversar, as coisas vão piorar para você. A Bíblia Sagrada diz que eles foram colocados dentro do jardim. Aí pergunta comigo: pastor, repete comigo, pastor, como faço para voltar para o jardim? A Bíblia Sagrada diz que o governo de Adão, que Deus deu a Adão, ele agora deu, Adão pegou esse governo e falou: Satanás, toma o governo da sua vida, da minha vida para você. E agora como é que se tira o governo da mão do diabo e volta para o homem? A Bíblia Sagrada diz que aproximadamente há 2000 anos atrás, Jesus, ele vai nascer numa manjedoura, e ele vai crescer na sua infância normal. E quando ele chega aos 12 anos de idade, havia uma festa em Jerusalém. Essa festa em Jerusalém, todos os israelitas desciam até Jerusalém. E quando eles chegavam em Jerusalém, diz a Bíblia Sagrada que eles estão em Jerusalém e eles voltam depois para sua casa quando termina a festa. Porém, José e Maria, pai de Jesus, eles estão indo a Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, termina-se a festa, eles estão voltando. Só que a peregrinação para a sua cidade natal não era pequena, era grande, dependendo do lugar onde a pessoa morava. E os pais de Jesus estão voltando e eles sentem falta de Jesus, com 12 anos de idade. Um olha para o outro, fala: rapaz, minha família é tão bem estruturada, mas espera aí, cadê Jesus? Cadê Jesus? E não acharam Jesus. E eles voltaram correndo. E quando eles estão voltando para Jerusalém, perguntando: viu Jesus, Jesus? Quando ele chega na porta do templo, Jesus está lá, conversando com os doutores da lei. Um ritual judaico chamado Bar Mitzvah. O que é isso? É onde tudo que ele aprendeu nas escolas rabínicas de Iléu e Chamá, ele agora vai fazer o Bar Mitzvah, ou seja, a interrogação ou a prova dos doutores da lei em volta dele,
para que ele pudesse dizer se realmente tudo que ele foi ensinado, ele tinha o conhecimento daquilo que ele foi ensinado. José e Maria chegam e vê a situação, vê Jesus. Jesus agora ele já está falando com autoridade, com propriedade do reino. Só que o governo de Jesus, que estava na mão de José e de Maria, seus pais, agora Jesus já tomou para si. Porque Jesus, ele nos ensina que nós precisamos governar a nossa vida e não podemos dar acesso a pessoas que não fazem diferença para nós. Isso aqui é muito forte, irmãos. O problema todo é que a gente passa o governo para algumas pessoas tentando agradar essas pessoas, quando na verdade Deus falou: olha, eu estou lhe dando a vida para você governar ela com autoridade. Deus, ele deu para você, Júlia, o governo da sua vida. Não que você tenha que desobedecer a sua mãe ou seu pai, mas Deus lhe deu o governo para que você tome conta e faça com que a sua vida ela cresça em todos os ambientes, todos. Outro dia minha mãe chegou e falou para mim assim, falou: Ricardo, pelo amor de Deus, para com esse negócio de Uber, para com esse negócio, arruma um trabalho de carteira assinada. Não foi, filha? Lembra disso? Você disse, ela está na live. Não está nem, não está não. Ela está fazendo outra coisa, consigo ver. Então, ela veio me dar um monte de conselho, carteira. Cara, tudo que Deus, pela sua infinita misericórdia, me deu, não foi fruto de carteira assinada. Trabalho por conta própria. Fui pedreiro, abri loja de material construção, tem padaria, casa alugada. Agora, em nome de Jesus, daqui a pouco o salão que eu estou. Ó Jesus, vamos embora. Minha mulher é meia doida igual eu, só Jesus. Minha mulher é doida igual eu, trabalha na escola, daqui a pouco sai, monta escolinha, daqui a pouco está fazendo outra coisa, daqui a pouco está na internet, escreve livro. E eu falo, meu Deus do céu, só tem família de louco nesse negócio. E tipo assim, conquistei pela infinita graça e misericórdia algumas coisas para mim. Só que aquilo que eu conquistei nunca foi fruto de carteira assinada. E eu não estou aqui criticando quem trabalha de carteira assinada, porque eu entendo que carteira assinada é o seguinte: primeiro, você precisa crescer no emprego onde você está. Segundo, você precisa aprender. E eu vou falar um negócio aqui que é meio doído, mas é verdade. O dia que você parar de crescer e parar de aprender, meta o pé de lá. Eu falei isso para a Sandra ontem. Falei: Sandra, você arrumou um emprego de carteira assinada, show, top, vai embora, mete bronca. Começa o negócio, vai lá, aprende e cresce. Depois que você aprendeu e parou de crescer, sai de lá, monta um negócio para você. Porque se o seu patrão está lhe pagando X de salário, é porque ele ganha muito mais. Então continue crescendo, continue aprendendo, continue subindo de vida. Minha mãe, quando falou isso para mim, eu olhei para ela, eu falei assim, com toda a sinceridade do meu coração, irmãos, sem tirar e nem pôr nenhuma palavra. Eu falei: mãe, eu não aceito os conselhos da senhora. Primeiro porque o governo que Deus deu na minha vida é meu. Eu é que sei o que é melhor para mim. Segundo, o que a senhora conquistou nesses 50 a 75 anos de idade. E eu não estou falando aqui isso aqui com soberba, irmão. Eu estou falando aqui de governo. Quando você passa o governo da sua vida para a mão de alguém, você se torna refém dessa pessoa. E Deus quer que você avance. Deus quer que você cresça. Deus quer que você se posicione. Não dê acesso a pessoas que vão fazer você parar. Nós estamos dentro de um barco. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir, porque Paulo ele escreveu, não me canso de falar a mesma coisa, o que é segurança para vós. Nós estamos dentro de um barco, e se alguém está no barco que você está, cada um pega um remo, e você vai remar para um lado, e a pessoa vai continuar remando. Mas você já viu que se alguém remar mais rápido, o barco vai fazer uma curva.
Ou se alguém remar ao contrário, vocês vão ficar rodando. Se alguém que está no barco com você não estiver remando para o mesmo lado, em nome de Jesus, pare este barco numa ribanceira e mande ele descer e reme você sozinho. Nós estamos diante de um barco, porque daqui a pouco alguém vai entrar no seu barco e vai falar: posso te ajudar? Pode. E vão os dois. E daqui a pouco você vai ter que arrumar mais remo, porque o barco é comprido e alguém vai continuar remando com você. E daqui a pouco junta 4, 6 e vai remando. E daqui a pouco você vai ver que o barco se tornou pequeno, que você conseguiu avançar, que a sua família agora ela voltou a ser estruturada. E você vai aumentando o nível, por quê? Porque você obteve acessos, você aprendeu. E quando a gente tem acessos, você pega o barco e já tira os remos e começa a comprar um motorzinho de 5 HP. E se as coisas vê que está muito boa, está melhorando, você pega, tira esse motorzinho de 5 HP e bota um de 20. E as coisas vão fluir, você vai subir mais rápido, até o ponto que o barco estará cheio e você vai ter que mudar a estratégia, vai ter que arrumar um barco novo e maior. São acessos que a gente precisa ter. Em nome de Jesus, irmãos, cresça, viva uma vida abundante com Deus, a energia alta. Tudo o que acontece na sua vida é sempre olhando para frente, irmãos. Crescimento, família, bênção de Deus. Está desestruturado? Faça uma reunião e conserta esse negócio e anda. Porque tem gente do lado de fora querendo entrar no teu barco, mas ele vê uma bagunça e ele fala: ih, rapaz, se eu entrar nesse barco eu vou afundar. E Deus está falando para você: entra no barco, mas avance. Entra no barco, mas avance. Acesse aquilo que Deus te deu, o governo. Bata no peito comigo e diga assim: Deus me deu o governo para que eu pudesse usufruir dele. Deus te deu o governo para você usufruir dele. Deus te deu o governo para você avançar. E eu não estou falando aqui de meus filhos moram comigo, irmão, meu genro. Que bênção de Deus, irmãos. Querem morar, mora. Mas o governo é meu. O Bruno mora na minha casa, mas o governo da família dele é ele. Estruture a sua família. Daqui a pouco eles vão meter o pé, irmão. Vão comprar uma mansão lá na Barra da Tijuca. O sangue. Eu vou até morar com eles lá. Ô, Jesus amado. Vai, segura que é profético, varão. Está entendendo, Daniel? Governo. Não deixa ninguém, irmãos, que nunca conquistou nada, tirar o governo da tua mão e dizer o que você tem que fazer. Você é o chefe da casa, você é a mulher da casa, você é o filho. Os filhos obedecem os pais honram o filho e não cria ira nos filhos. Família estruturada e vambora. Nós estamos aqui de mão dadas, um com o outro, mas é necessário o governo. O governo vai fazer a diferença. Eles foram. Jesus agora tirou o governo da mão de José e começou a viver o governo de si até chegar aos 30 anos de idade. E quando ele chega aos 30 anos de idade, ele vai aparecer no Rio Jordão sendo batizado por João Batista. João Batista está dizendo: arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino de Deus. E a fila está andando e João está batizando. E quando chega próximo a João diz para ele: eu que preciso, o Senhor é o Senhor quem vem a mim. Olha só que coisa linda. Eu que preciso ao Senhor e o Senhor quem vem a mim. João está dizendo: o Senhor é quem tem o governo. O Senhor é quem pode tudo. O Senhor é que é o Senhor dos exércitos. E eu que tenho que é o Senhor quem tem que vir a mim. A Bíblia diz que importa que se cumpra a palavra. João batiza Jesus e ele vai andando e os discípulos começam a seguir a Jesus. Quando eles seguem a Jesus,
Jesus forma aquela equipe de 12, depois de 70, mas Jesus me ensina algo de extraordinário. Ele nunca perdeu o governo, independente de quem estava ali. Você não vê nenhuma hora Jesus perdendo o governo. Os fariseus: e aí? Essa mulher aqui adúltera foi pega. Moisés e a lei diz que a gente tem que apedrejar. E o Senhor, o que tu diz? Jesus, governante, vai dizer: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Olha o governo. Quem tem governo, irmão, não precisa dar satisfação. Quem não dá acesso para o diabo, irmãos, sempre governa. Eu vou repetir, irmãos. Quem não dá acesso ao diabo sempre governa. Jesus está governando. Jesus pega uma mesa, estão vendendo, os cambistas estão pegando animais para poder vender para sacrifício. Jesus chega lá: isso aqui é raça de vivo, vocês estão dentro do templo, fazendo uma bagunça, uma arruaça aqui, acabou com esse negócio, derruba a mesa. Por quê? Por causa de autoridade. A Bíblia Sagrada nos diz que eles estão reunidos, os discípulos, com Jesus, e a casa está cheia, porque aonde a presença, a casa está cheia. Aonde a graça de Deus, a casa está cheia. Aonde a misericórdia de Deus, a casa está cheia. Aonde tem unção de Deus, a casa está cheia. Aonde a presença de Jesus está, a casa está cheia. Aonde o Espírito Santo de Deus está, a casa fica cheia. A Bíblia Sagrada nos diz que a casa está cheia e alguém vai dar notícia para Jesus: Jesus, ó, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo falar com o Senhor. Jesus vai olhar e vai falar o seguinte: porque quem tem governo, irmãos, ele nunca olha as coisas terrenas, ele sempre olha para as coisas espirituais. Você nunca pode olhar para uma situação e não deixar de ver as coisas espiritualmente, porque sempre que você pega as coisas carnais que estão acontecendo, as suas decisões também vão ser carnais. Agora, quando você mantém a sua mente nas coisas espirituais, pode ter certeza, irmãos, que os céus irão se abrir sobre a sua vida. Preste muito bem atenção, eu estou dizendo, Jesus vai olhar assim e vai perguntar: Felipe, quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? Parece uma pergunta que é contraditória, na verdade. Ora, qualquer um que tivesse ali, se eu tivesse ali, eu também falaria. Falei: pô, como é que você está perguntando quem é tua mãe? Quem foi que te criou, rapaz? Não foi Maria? Ela está lá fora. Os teus irmãos, segundo, alguns teólogos, Jesus teve 4 irmãos e 2 irmãs. Então, seus irmãos foram nascidos de Maria e você. E a mãe, sua mãe está aí fora, querendo falar contigo. Ele falou assim: quem é minha mãe e meus irmãos? E ele vai apontar para os discípulos: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele está dizendo hoje para a igreja: se você faz a vontade do meu Pai, de Deus, você é família de Cristo. Você faz parte dessa família. E aqui a gente não está falando de sangue, porque eu me considero um pai espiritual para os irmãos. Porque se eu fosse considerar a família de sangue, é eu, minha esposa, meus 3 filhos. A Isabela já casou, já faz parte de uma outra família, já não é mais minha família, mas eu considero minha filha. Lógico que eu considero, mora comigo, bênção de Deus. Mas minha família hoje é eu, minha esposa e meus 2 filhos, Isaac e Débora, de sangue. Isabela já é uma outra família, está barrada. Deserdei. Aleluia. Quando for morar na Barra, me leva, tá? Então, mas eu estou falando como pai espiritual. Vocês precisam entender o que é a vontade de Deus, para que vocês façam parte dessa família. Pastor, como é que eu faço? Acessos. Existem portas que são abertas e portas que são fechadas.
acesso. Tem coisa na nossa vida que acontece que a gente dá acesso para o diabo. E tem coisa que acontece na nossa vida que a gente dá acesso ao céu. E aqui está a chave do negócio. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aqui está a chave do negócio. Todas as vezes que você estiver com a sua família desestruturada, eu quero que você entenda algo. Todas as vezes que você estiver com a sua família desestruturada, eu quero que sempre você dê acesso às coisas do céu. Não olhe as dificuldades. Lutas e adversidades acontecem todos os dias. Famílias, elas muitas das vezes por incompetência de marido e de mulher, ela destrói o jardim. E a gente acaba dando acesso ao inimigo.